tarde, crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje pelas nossas atividades de matemática. Na aula de hoje, vocês irão iniciar abrindo o livro lá na página 17 e nós vamos ler juntos agora o texto Sistema de Numeração Decimal. Há muito tempo, o ser humano descobriu que podia usar o corpo para contar e medir. Com os dedos das mãos, ficava mais fácil a contagem. Como temos 10 dedos, a contagem passou a ser feita em grupos de 10. Os hindus iniciaram essa maneira de contar e registrar a contagem. Depois, os árabes aperfeiçoaram esse sistema. Hoje, podemos representar qualquer quantidade assim, reunindo os elementos em grupos de 10, usando e combinando os 10 símbolos, chamados dígitos ou algarismos indo-arábicos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ao fazer isso, estamos trabalhando com o sistema de numeração decimal. Lá na nossa atividade de hoje, está na folha, nós iremos também conhecer o nosso sistema de numeração, que é decimal, ou seja, é contado grupos de 10 em 10, nós também podemos relacionar com o material dourado. Veja só, lá no material dourado, a unidade ela é representada com o cubinho. Quando eu tenho 10 cubinhos, eu posso trocar por uma barrinha, que é a dezena, pois uma dezena é igual a 10 unidades. Agora, quando eu junto 10 barrinhas, ou seja, 10 dezenas, eu posso trocar por uma placa, ou seja, uma centena. Muito bem. E a unidade, ela é representada pela primeira ordem. A dezena é a segunda ordem e a centena a terceira ordem. Juntas, elas formam a classe das unidades simples, certo? Sabendo disso, nós vamos completar a tabela. Veja só, nós vamos iniciar completando ali pela primeira ordem, que é a ordem da unidade. Na unidade, o algarismo que vai nessa casinha, ele vai representar sempre um. A gente sempre vai contar um. Veja só, a gente sempre vai contar de um em um. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui você indicará com a representação numérica e aqui a escrita por extenso, certo? Lembrando bem de caprichar na letra. Lá na segunda ordem, nós temos a ordem da dezena. Nesta ordem, cada número, ele vai valer 10, ou seja, a gente sempre vai estar contando de 10 em 10. Então, por exemplo, lá, o algarismo 1 na dezena, ele vai valer 10. O 2 vai valer 20. O 3, 30. 4, 40. O algarismo 5 aqui vai valer 50. 60, 70, 80, 90. E assim por diante, certo? Agora, o 100 a gente representa aqui na ordem da centena, que é a terceira ordem. Veja só, centena. Aqui a gente vai contar nessa ordem de 100 em 100. Então, veja só, o 100 ou 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, certo? Então, relembrando, na ordem da unidade, a gente sempre vai contar de um em um, certo? Os algarismos que estiverem aqui, a gente sempre vai estar representando valendo 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui a gente sempre vai contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
E na ordem da centena, a gente sempre vai estar contando de 100 em 100. Vamos juntos? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Muito bem, jóia. Agora nós vamos continuar a nossa atividade. Veja só. O número 2, agora a gente vai brincar de detetive. Descubra o numeral. Complete a tabela ao lado. A ordem das unidades é formada por 3 mais 4. Qual será o resultado dessa adição? 3 mais 4 dará 7. Então, você vai colocar ali o algarismo 7, lá na casinha da unidade. A ordem das dezenas é formada por 8 menos 6. Então, eu tenho 8 lápis, tirei 6 lápis, fiquei com 2 lápis. Então, você vai colocar o algarismo 2 lá na casinha da dezena. E a centena é formada pelo menor número ímpar. Os números ímpares são aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. Já os números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Mas então, sabendo disso, qual é o menor número ímpar? O número 1. Então, aqui você vai colocar o algarismo 1, lá na casinha da centena. Estes algarismos, o 1, o 2 e o 7, eles vão formar, de acordo com a ordem que eles estão ocupando, eles vão formar um número. Qual será? 127. Vamos observar ali na casinha da unidade. Quanto que vale o 7 aqui? Vai valer 7, isso mesmo. 2 dezenas vai valer quanto? 20. E uma centena vai valer 100. Muito bem. Então, por isso que a gente vai até escrever como que lemos esse número. 127. Jóia. E agora, considerando o resultado 127, nós vamos marcar para V para verdadeiro e F para falso. Podemos decompor o numeral em uma centena, 7 dezenas e 2 unidades. Vamos observar lá? Então, nós temos aqui uma centena, 2 dezenas. Aqui na afirmação está escrito 7 dezenas. Então, está errada, é falsa. Próxima. Podemos decompor o numeral em 100 mais 20 mais 7. Quanto que vale a centena? Vale 100. Aqui, 2 dezenas, vale 20. E 7 unidades? 7. 100 mais 20 mais 7. Então, correto, verdadeiro. E a última alternativa. Podemos decompor o numeral em 10 mais 20 mais 7. O que está errado aqui? Isso mesmo, o 10. Quanto que vale aqui a centena mesmo? Vale 100. Muito bem, então por isso que aqui está, essa afirmação é falsa. Joia. Por fim, você irá recortar as fichas da página 219 do livro de matemática e vai representar os números. Veja só, você irá recortar e vai ser as fichas bem parecidas com o do material dourado. A plaquinha vai representar a centena. As barrinhas vão representar as dezenas. E os círculos aqui vão estar representando as unidades. Então, agora a gente vai representar este número que a gente encontrou, 127. Então, nós temos uma centena, 2 dezenas e 7 unidades. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. 7 unidades. Joia. Agora, você vai continuar representando com as fichas, vai recortar e vai colar agora para indicar 5 dezenas e 2 unidades. Qual é a ficha que representa as dezenas?
Isso mesmo, as barrinhas. Então, você vai colar aqui 5 barrinhas e as unidades são formadas ali são representadas pelos círculos. Então, você vai colar ali 2 círculos, formando assim qual número? 5 dezenas, 50, mais 2 unidades, 2, 52. E por fim aqui, nós vamos formar, ó, 100. Então, a gente vai colar aqui uma plaquinha. 10, mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Ou seja, nós vamos colar agora 4 barrinhas, que vai representar 4 dezenas, ou 40. E, por fim, um círculo, uma unidade, formando então o número 141. Joia! Aí você vai colar, né, as fichas, pintar a atividade e enviar a foto para a professora. Na atividade de português, nós iremos ler juntos o texto A Cigarra e a Formiga. Você conhece essa história? Já leu ela? Então vamos ler juntos novamente? Veja só. A Cigarra e a Formiga. Durante o verão, a cigarra só cantarolava, enquanto a formiga juntava seus grãos. A cigarra perguntou: Por que você trabalha tanto assim? Vem cantar comigo. A formiga respondeu: Não, estou guardando comida para não faltar durante o inverno. Então, a cigarra deu muita risada e continuou a cantar. Quando chegou o inverno, a cigarra não tinha o que comer e foi pedir ajuda para a formiga. A formiga perguntou: E o que é que você fez durante o verão? E o que você fez durante o verão? Durante o verão eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu: Muito bem, pois agora dance. E assim a cigarra aprendeu a lição. Você pode estar lendo mais uma vez o texto para assim respondermos as questões de interpretação. Veja só, esta história é uma fábula. Que características encontramos neste gênero textual? Veja só, a fábula é a história que apresenta uma moral, um ensinamento, uma lição. Então, aqui você vai colorir. Então, a fábula ela sempre nos transmite uma lição, uma moral, né? Sempre nos ensina algo. Os personagens são de contos de fada. Será? Não, não são. Isso pertence a outro gênero textual. O texto apresenta versos que rimam. Qual é o texto que apresenta versos que rimam? A poesia, isso mesmo. E os personagens são animais com comportamentos humanos. Sim, isso mesmo. Os animais, eles estão ali na história com comportamentos humanos. Por exemplo, a formiga. Ela tem um comportamento que ela é organizada, trabalhadora, esforçada. Já a cigarra, ela só gosta de cantar, de se divertir, certo? É um pouco preguiçosa. Então, são comportamentos humanos, mas que ali na história estão sendo representados pelos animais. Vamos continuar agora com a nossa interpretação. Veja só, lá na letra B. Quais são as personagens da história? Então, olha lá, nós temos a opção a cigarra e a formiga, a cigarra e a raposa, a borboleta e a formiga. Então, nós vamos assinalar a primeira opção, a cigarra e a formiga. Lá na letra C, o que a formiga estava fazendo durante o verão? E a cigarra? Nós podemos retornar ao texto e ler lá a primeira parte, lá o primeiro parágrafo. Durante o verão, a cigarra só cantarolava, enquanto a formiga juntava seus grãos. Assim, a gente já respondeu essa questão. Será a segunda alternativa. A formiga colhia grãos e a cigarra cantava, certo? E lá na letra D, o que aconteceu com a cigarra no inverno? Nós também podemos reler o texto e encontrar esta resposta no texto. Veja só, o que aconteceu? Quando chegou o inverno,
A cigarra não tinha o que comer e foi pedir ajuda para a formiga. Então, aqui você pode estar respondendo. Ela não tinha o que comer, ela ficou com fome, ela foi pedir ajuda para a formiga, certo? E lá na letra E, que lição você aprendeu com esta história? Então, aqui você vai escrever com a ajuda de quem está fazendo a tarefa com você, você irá pensar que lição que você aprendeu com essa história. Uma delas pode ser que há momentos para se divertir e também momentos para trabalhar. Ou também que primeiro a gente se esforça, trabalha e depois nós podemos nos divertir. Há momento correto para fazer as duas coisas, certo? Por exemplo, ali, a formiga, ela trabalhou durante o verão, né? Ela se esforçou bastante e no inverno ela pôde descansar. Agora, o que aconteceu com a cigarra? A cigarra ficou só se divertindo, deixando o trabalho para depois, né? E o que aconteceu com ela depois? Teve uma consequência ruim. Passou fome, ficou com frio, né? Não tinha onde ficar. E lá na letra F, que outro final você daria para esta história? Então agora, faz de conta que você é o narrador dessa história. Você que está escrevendo também essa história. Que outro final você daria? Será que a formiga ajudaria a cigarra? Não, o que será que aconteceria? Será que a cigarra entenderia que ela estava errada? A formiga poderia propor para ela trabalhar junto no próximo verão, né? A cigarra e a formiga poderiam passar juntas o inverno. Enquanto a cigarra cantava, a formiga dançava, né? Então, que outro final você poderia dar para essa história? Aí você vai fazer ali uma frase escrevendo, né? A formiga ajudaria a cigarra, né? A formiga daria comida, daria abrigo para a cigarra e assim por diante, tá bom? Aqui vai ser uma resposta que você que irá escrever. Lembrando de caprichar bem na letra. E agora, lá no número 3, nós vamos destacar no texto, de vermelho, o sinal de pontuação que indica que o personagem irá falar. De verde, o sinal de pontuação que indica o que o personagem está falando. De azul, a fala da cigarra. E de amarelo, a fala da formiga. Então, veja só ali no texto. A professora até já foi fazendo ali, olha só. No texto, nós podemos encontrar a seguinte frase. A cigarra perguntou. Aqui, nós temos um sinal de pontuação, que são os 2 pontos. No texto, ele foi utilizado para indicar que o personagem vai falar. Aqui, no caso, é a cigarra que vai falar. Agora, você pode, então, circular de vermelho todos os 2 pontos que tem ali no texto. Agora, de verde, nós vamos circular o sinal de pontuação que indica que o personagem está falando. Então, veja só, é indicado pelo sinal de travessão. Então, quando tem travessão no texto, após, né, os 2 pontos, significa que o personagem está falando. Então, veja lá, nós temos várias falas nesse texto. Agora, de azul, nós vamos destacar a fala da cigarra. Veja só, quando ela pergunta, por que você trabalha tanto assim? Vem cantar comigo. E quando ela respondeu lá a formiga, durante o verão eu cantei. Já de amarelo, você vai destacar a fala da formiga. Olha só, quando a formiga respondeu a cigarra, não, estou guardando comida para não faltar durante o inverno. E quando ela pergunta, e o que você fez durante o verão? E quando ela também termina de responder, muito bem, pois agora dance. Joia! Sabendo disso, agora a gente vai ligar as falas das personagens e nós vamos relacionar com as falas do narrador. Veja só, no texto aqui, nessa parte aqui, nessas 3 frases, nós temos as falas das personagens, da formiga e da cigarra.
E aqui deste lado nós vamos ter a fala do narrador, ou seja, quando o narrador ele conta o que aconteceu, conta o que a cigarra falou e o que a formiga falou, sem utilizar os dois pontos e o travessão, né? Então não tem a fala da personagem, e sim apenas o narrador está contando o que aconteceu. É uma maneira diferente de escrever. Veja só. A formiga perguntou. Nós temos ali os dois pontos e o travessão. E o que você fez durante o verão? Olha lá como que ficará na fala do narrador. Se o narrador apenas estivesse contando que isso aconteceu. A formiga perguntou para a cigarra o que ela fez durante o verão. Certo? É a mesma mensagem, só que aqui nós temos a fala da personagem e aqui nós temos a fala do narrador. Próximo, a cigarra perguntou: por que você trabalha tanto assim? Vem cantar comigo. Então, olha só, como que ficará na fala do narrador? A cigarra questionou o motivo da formiga trabalhar e a convidou para cantar. E por fim, a formiga respondeu: não, estou guardando comida para não faltar durante o inverno. Veja só como que ficaria na fala do narrador. A formiga disse que não, pois estava guardando comida para o inverno. Certo? Muito bem, para que a gente perceba essa diferença da fala da personagem e a fala do narrador. Joia, pessoal? Lembre-se de caprichar bastante na atividade, colorir e enviar as fotos para a professora. Eu aguardo por vocês. Um beijo!